Jesus, bem-vindo aqui. Olá, Jane, Graça e Paz, seja bem-vinda, querida. Olá, Maria das Graças, Amélia, seja bem-vinda. Alzira, seja bem-vinda. Aldeci, seja bem-vinda. Seu Walter, seja bem-vindo. Juscerni, não esqueci o Ju, seja bem-vindo. Geraldo, Clarina, Leda, seja bem-vindos. Trechos musicais, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. A graça e paz de vocês, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. De Nalva, Ana Cristina, Neuza, Luceli, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para vocês. Vocês vieram com o coração aberto e desprendido para poder aprender? Que hoje a gente vai aprender bastante coisa. Oselia, seja bem-vinda. Alana Lúcia, Salete, Derivaldo. Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor para todo mundo. Vão sentando, vão puxando a cadeira, sentando no sofá, e onde der, se ajeitando. Peguem papel, caneta, lápis, borracha, enfim, notebook, o que vocês quiserem para anotar, gente, que vai ter bastante conteúdo hoje, viu? Hoje a live, ela não é como o Clube da Bíblia, a gente vai estar aqui estudando. Deus tem muita coisa para falar conosco. Salete, seja bem-vinda. Diana, seja bem-vinda. Paz do Senhor para vocês. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz. Entrei 5 minutinhos mais cedo, mas estamos aqui. Joyce, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para ti. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? A semana de vocês tem sido boa? Vocês estão animados pro Natal? Amanhã já é Natal, né? Vocês estão animados pro Natal? De nada, querida. Fica à vontade, Joyce. Fica à vontade. Graça e paz para vocês. Vamos então tá aqui. Eu não sei se vai entrar mais gente, mas vamos então tá aqui a gente fazendo uma oração de abertura pra gente estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos lá? Seu César, seja bem-vindo. Raquel, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, Joyce, os levantes a gente vê como algo ruim para nossa vida, né? Porque a gente não quer passar por luta, a gente não quer passar por essas situações que é desgastante, né? A gente quer logo para os finalmente, vamos colocar assim, logo para a promessa do milagre. Mas os levantes são prenúncio que você está no caminho certo, entende? Quando a gente não incomoda o inferno, como quando o cristão não incomoda o inferno. César, seja bem-vindo, seu César. Seu Fernando, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Quando o cristão não incomoda o inferno, é porque tem alguma coisa errada. Entende? Então, a gente que tem relacionamento com Deus, que busca o Senhor, que quer viver os propósitos do Senhor na nossa vida, a gente vai incomodar o inferno todo dia. Entende? Sempre vai ter alguém se levantando, sempre vai ter alguém, enfim, vindo contra a nossa vida, tentando de alguma maneira, nos difamando, nos caluniando, nos perseguindo. É normal. Cássia, que Deus abençoe sua vida, meu amor. Obrigada por abençoar a minha. Entende? Então a gente precisa se firmar mais na presença do Senhor, buscar mais a presença do Senhor e não olhar, tentar não olhar para essas situações que vêm para desgastar, mas a gente precisa só trocar o nosso modo de olhar. A Bíblia fala, né? Se o nosso coração, se nossos olhos forem bons, a nossa volta será bom, mas se a gente olhar de uma forma ruim, tudo à nossa volta será ruim. Então a gente precisa olhar para essas situações de adversas que vêm contra nós. Seu César, seja bem-vindo à família. Seu César Ação, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à live. Tá? Deus não trouxe você aqui por acaso. Nada acontece por acaso. Não foi porque o vídeo estava passando e você entrou. Deus te trouxe direitinho. É Ele que está trazendo todo mundo. Porque eu sempre oro antes pedindo para trazer as pessoas de acordo com o tema que Ele está querendo que seja ministrado. Cássia, tô passando por um difícil. É isso que eu tô explicando para nossa amiga Joyce, Cássia. A fase do difícil na nossa vida, do nosso processo, a gente precisa passar por vários motivos. Pra gente sair da nossa zona de conforto, pra gente procurar mais a presença de Deus, pra gente aprender a depender mais de Deus, pra gente ver que a gente está no caminho certo, porque se a gente não estivesse no caminho, se a gente não estiver sendo confrontado com as dificuldades que nós passamos, a gente estaria a favor do inferno. E eu sei o seu caso, do luto da sua filha. A senhora vai vencer esse luto, ok? A senhora só não pode se deixar ser vencida pelo luto. Entende? A senhora tem que reagir.
Tem que querer sair do luto que a senhora se encontra, tá bom? Gente, vamos... Sim, Deus trabalha no momento certo. Isso mesmo, seu César. Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar abrindo aqui a live, porque tem bastante assunto pra gente falar. E Deus quer que a gente fale, Deus quer que a gente entenda algo que Ele tem pra falar nessa live, porque é específica. Ele quer acordar o povo dele. Entende? Porque o povo dele tá... O povo de Deus tá tudo entrando pelos buracos aí adjacentes que não é pra entrar. E tá se perdendo no meio do caminho. E muitas coisas que essas pessoas estão seguindo não são da parte de Deus para a vida delas. Então é isso que a gente vai abordar hoje. Então vamos estar aqui fazendo uma oração? Seu Jonathan, eu vou apresentar o Senhor e a sua família em oração, tá bom? Fica tranquilo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa live. Senhor, obrigada, Senhor. Traga os seus filhos, Pai. Traga os seus filhos para assistir. Traga o seu povo para assistir, Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nos dê corações abertos nesse momento, nos dê ouvidos, nos dê corações, nos dê posicionamentos e disciplina para estarmos aqui, do início ao final, escutando a palavra que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que nossos corações venham estar receptíveis à sua voz, à sua palavra, aos seus ensinamentos. E que a gente não venha, Pai, cair no engano de achar que o que o Senhor está falando é contra as nossas vontades, mas que a sua vontade venha prevalecer sobre as nossas vidas, Pai. Estamos com os corações abertos e receptíveis a Ti. Em nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar discernimento no Espírito, para poder entendermos o que o Senhor quer falar conosco e para a gente poder colocar em prática tudo que está sendo falado aqui, para ficarmos cada vez mais próximos de Ti e desenvolver um relacionamento contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, para quem não me conhece, quem é novo aqui na live, quem veio por acaso, como o seu César, eu sou a Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você através da palavra de Deus e de acordo com os ensinamentos que Deus traz através de mim para poder ensinar para vocês, para a gente poder conhecer a Deus mais a fundo, ok? Para a gente poder desenvolver um relacionamento com o Senhor com maior intimidade. Seu Jair, obrigada, seu Jair, seja bem-vindo, você conseguiu entrar, que bom, seja bem-vindo, seu Jair. Pra gente estar aqui conhecendo ao Senhor através da leitura da palavra, tá bom? Geralmente na semana eu faço uma live que tudo é direcionado pelo Senhor, ok? Mas geralmente eu faço uma live com temas que Ele sugere, tá? Com temas de acordo com, como eu falei pra vocês aqui, Ele tá vendo que o povo dele tá entrando pelo buraco, assim, tá entrando por caminhos que não é para entrar, entende? Então Ele tá querendo resgatar o povo de novo para eles poderem não ficarem no engano, ok? E ao mesmo tempo vocês desenvolverem, aprenderem a ter uma desenvoltura, um desenvolver com o Senhor, tá bom? E às sextas-feiras agora a gente tem o Clube da Bíblia, onde a gente começou na sexta passada em Gênesis. Então nessa sexta agora vai ter o Clube da Bíblia, ok? E a gente vai estar ali Gênesis no capítulo 2, porque eu dou seguimento no capítulo de acordo com a vontade do Senhor que Ele vai nos direcionando. Tá bom? Então vamos começar a live de hoje? Vamos lá? Porque é muito importante. E antes de começar a live, eu quero dizer algo para vocês. Essa live é intuito informativo. Eu estou falando isso aqui porque vai mexer aqui no calcanhar de muita gente. Então essa live aqui é de intuito informativo. É para você, cristão e não cristão, ter conhecimento de quem é Deus, da Santíssima Trindade, ok? E quem são os outros deuses, ok? Então, Ele quer que você saiba a diferença entre servir a Deus da Santíssima Trindade e ao engano que muita gente está. Então, aqui vai ser falado, que você possa imaginar, de tudo um pouco. Então, eu já estou me explicando antes para vocês terem um conhecimento que vai mexer no calcanhar de muita gente. Mas ao invés de você olhar para mim, querer me matar ou querer jogar 20 pedras em cima de mim, escuta primeiro o que Deus tem para falar, para você ver se você está no erro ou não. Porque o que Deus pede para nós que somos que nós somos instrumentos do Senhor, é para a gente lançar semente, ou seja, é para a gente falar, é para a gente explicar, é para a gente ensinar. Quem vai convencer você que você está no erro
é o Espírito Santo a partir do momento que você se permite ser conduzido pelo Espírito Santo. A partir do momento que você permite querer conhecer a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entende? Então é Ele que vai te convencer. Eu vou lançar a palavra, eu vou mostrar o caminho, eu vou falar se está certo, se está errado. E o Espírito Santo vai terminar de fazer o trabalho no seu coração. Tá bom? Então vamos começar? Para quem está entrando, a paz do Senhor, seu Alexandre, seja bem-vindo. Cássia, seja bem-vinda. Vamos lá, tá, gente? Vamos começar então aqui. Então, qual é o tema da live de hoje? Só existe um único Deus. A quem você serve? Então, o tema, o título, ele já é um confronto, ok? Acredito que muita gente aqui entrou por conta do título. Como assim? Como é que eu sirvo? Eu não sirvo a Deus? Me explicaram a minha vida inteira que eu sirvo a Deus, que a religião que eu estou seguindo é de Deus. Como assim eu não sirvo? Entende? Então vai ser tudo falado minuciosamente, tá bom? Então vamos lá. Quem é Deus e o que ele representa? Deus é o Criador do universo. Ou seja, o próprio lá no Clube da Bíblia a gente leu lá, no capítulo 1 de Gênesis, a gente já leu que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo do versículo 1 ao versículo 30, se eu não me engano, que tem no capítulo 1. Tá minuciosamente. Entende? Ele, por dia lá, ele foi criando cada coisinha diferente. Ele criou o mar, ele criou o céu, ele criou a lua, ele criou o dia, ele botou luz, ele botou escuridão. Tá lá minuciosamente. Se você pegar para ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus criou tudo. Tanto o planeta, quanto você, quanto eu, quanto os animais. Então Deus é muito poderoso. Ele tem o poder sobre tudo, ok? Então, quem é Deus? Deus é o Criador do universo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O que são a onipotência, a onisciência e a onipresença? A onipotência é porque ele tem todo o poder do mundo. A onisciência é porque ele sabe o que você está pensando. Ele tem poder do inconsciente. Entende? Ele tem poder sobre você, ele sabe o que você vai fazer antes de você verbalizar ou você pensar. E a onipresença é porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele está aqui conosco agora, como ele está aí na sua casa, como ele está lá no Japão, lá na Tchecoslováquia, na Rússia, lá no Alasca, na Groenlândia, que são lugares inóspitos, né, que quase ninguém chega, mas Deus está lá. Por quê? Porque ele é onipresente. Entende? Vamos continuar. Seu Leandro, seja bem-vindo. Nem viu que o senhor entrou, seja bem-vindo, viu? Então vamos lá. Quem é Deus e o que ele representa? Deus é criador do universo, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o amor, a justiça, a misericórdia e a verdade. Ele deseja um relacionamento íntimo com a humanidade. A humanidade somos nós que somos filhos de Deus, ok? Pois somos a criação de Deus, imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, que a gente estudou sexta-feira passada. Deus e o Espírito Santo é um só, ou seja, Deus é a Santíssima Trindade. Deus, Jesus, Espírito Santo é um só, é Deus, ok? Deus se fez carne para vir ao mundo, Deus se fez carne para vir ao mundo através de Jesus, para salvar a gente do pecado, ok? Comprar a gente lá pelo preço de sangue da mão do inferno. Então, Jesus e Deus é a mesma pessoa e o Espírito Santo também é a mesma pessoa. Ou seja, a Santíssima Trindade, em três, que se corresponde a um, que é Deus. Ok? Para salvar a humanidade e por amor a nós, que ele se fez carne. Agora, gente, o que a gente precisa entender aqui? Agora eu vou entrar. Por que eu falei quem é Deus? Muita gente aqui sabe quem é Deus, mas também tem muita gente que não sabe quem é Deus. Então eu quero fazer você perceber um detalhe importante, ok? Então, você já sabe quem é Deus. Agora a gente vai entrar numa parte que eu falei para vocês que é a parte delicada. Então eu peço para vocês terem discernimento no que vai ser falado e vocês não me virem como um bloqueio, como uma defesa, mas vocês entenderem que o que vocês vão aprender aqui é conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você. E o conhecimento faz você sair da inércia. Faz você se tornar uma pessoa mais culta. Entende? Então, te dá uma visão mais amplificada da situação. Então,
pega essa parte aqui que eu vou entrar aqui, que é a parte delicada que eu falei, mas que você olhe com os bons olhos para poder aprender, tá? Quem são os deuses pagãos e o que são? Então, antes de eu entrar aqui, eu quero falar algo para vocês. Essa live, só existe um único Deus? Muita gente, hoje, nos dias de hoje, no dia que eu era criança, em todas as épocas do ano, do planeta, as pessoas têm, por conhecimento, por crença limitante, que fala assim, Deus é um só. E atribuem esse Deus a um só a tudo e a todos. Só que Deus, da Santíssima Trindade, é um só. Realmente, Deus é um só. Só existe um único Deus no mundo inteiro. Só que tem muitos deuses pagãos que usam a Deus da Santíssima Trindade como fachada para enlaçar a humanidade. É esse tema de live que a gente vai escutar hoje. Então é isso que Deus quer abrir os seus olhos para você entender que um único Deus existe, Deus da Santíssima Trindade. Os outros deuses que as pessoas, que as religiões aderiram como Deus, não é Deus da Santíssima Trindade. Ok? Então a gente vai dar nomes aos bois hoje. Hoje a gente vai classificar quem é quem aqui. Eu peguei por um alto porque esse tema, ele é bem abrangente. Então, como a gente não tem muito tempo de live, eu vou tentar resumir ao máximo para a gente poder não ficar no engano. E o que vai ser explicado aqui hoje já vai te dar um norte para você saber quem é o Deus da Santíssima Trindade e quem são os outros deuses, ok? Quem está entrando, seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe a vida de vocês. Então, vamos lá. O que são os deuses pagãos? Divindades cultuadas em religiões politeístas, vários deuses e étnicas. O que é politeísta? Nós acreditamos num Deus monoteísta, ok? Apesar de ser Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade é um só que é Deus. Então a gente acredita num Deus monoteísta, ok? Quando vem outras religiões que acreditam em deuses politeístas, isso quer dizer o quê? Que eles acreditam em mais de um Deus. Entende? Na verdade não é Deus, são deuses. Eles acreditam em mais de um deuses. E eles classificam esses deuses como que pode ser tanto natureza, que pode ser tanto um ritual, que pode ser tanto a cultura do país, do local. Entende? Então, por isso que Deus quer que a gente mastigue isso aqui e que a gente engula e guarda dentro de nós para a gente não cair mais no engano que muitas pessoas estão. Então, vamos lá. São deuses ligados aos ciclos da natureza, à fertilidade, à guerra, à colheita e a fenômenos do mundo. Isso aqui é o que a parte teórica nos ensina. Agora eu vou te entrar na parte espiritual, ok? São divindades malignas que se camuflam em prática de religiões, se fazendo parecer com prática do cristianismo. O que a gente precisa saber disso aqui? Se a gente pegar para ler no Antigo Testamento, a gente vai ver que se fazia rituais para Deus. Seu Jair, obrigada, que Deus abençoe, Senhor. Que faziam rituais para Deus. Então, o que os deuses pagãos vieram fazer? Eles pegaram, ok, para poder confundir o povo de Deus, eles pegaram os mesmos rituais que se oferecia a Deus para poder pedir prosperidade, para poder pedir a bênção na colheita, para poder pedir perdão para o Senhor, que eram feitos rituais no Antigo Testamento, ok? Logo no início da criação do mundo. Eles pegaram esses mesmos rituais e distorceram para culturas politeístas, aonde por trás dessas culturas politeístas, que são os deuses pagãos, estavam as potestades e as divindades, que nada mais são que Baal, Maloque, Afrodite, Jezebel e outros mais aí que a gente não vai abrir aqui tanto, senão a gente vai entrar muito no interno e Deus quer que faça algo mais superficial.
Então, o que você tem que ter por conhecimento? Tudo que não for Deus, Jesus e o Espírito Santo são divindades espirituais malignas. Por isso que eu falei que o tema hoje era delicado. Por isso que eu disse que muitas pessoas hoje vivem em religiões que acham que estão cultuando ao Senhor, Deus, Jesus e o Espírito Santo, e não estão. Por isso que eu falei que é delicado. Então esteja com seu coração aberto de uma forma de ensinamento, para você entender que dentro de todas as religiões, gente, não só tá, das que vão ser faladas aqui, mas dentro de todas as religiões, inclusive do cristianismo, existem pessoas boas e existem pessoas más. A gente não pode ser negligente a ponto de não interpretar dessa forma. Tanto no catolicismo, quanto no cristianismo, quanto no meio evangélico, quanto no, enfim, nas outras que tem, no candomblé, na Umbanda e por aí afora, no neopotismo. Entende? Todos os lugares existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Ok? Então, por isso que você esteja com o coração aberto. Mas também existem as pessoas que elas entram de gaiato. O que seria isso? As pessoas leigas. As pessoas leigas que escutaram falar que ali fala de Deus, que escutaram falar que ali fala de Jesus e entraram achando que ali onde elas estão cultuando uma religião, aquela religião está servindo a Deus. E não tá. Porque eu tenho conhecimento de causa, ok? O que eu estou explicando aqui para vocês, eu nunca frequentei uma religião que não seja de Deus. Mas as informações chegavam em mim de uma maneira que eu nem sabia por que estava chegando. Hoje eu já tenho conhecimento por quê. Entende? Então, eu sempre fui uma pessoa muito informada. E eu sei que nessas religiões que cultuam outros deuses, eles usam Deus de fachada, Deus da Santíssima Trindade de fachada, para atrair as ovelhas a cair no laço. E muita gente cai. E muita gente está no meio achando que está servindo a Deus da Santíssima Trindade e não está. Por isso que muitos falam que Deus é um só. Deus realmente é um só. Só que qual é o Deus que você está cultuando? Qual é o Deus que você está servindo? Você está servindo os outros deuses, os deuses pagãos, ou você está servindo o Deus da Santíssima Trindade? Entende? Por isso que Deus fala que os filhos deles estão no engano. Porque os deuses pagãos, eles são muito sutis. Eles não vão falar para vocês que você está servindo a obras ruins. Entende? Eles não vão falar para vocês que você está servindo a obras ruins. Ele vai falar para vocês que aquilo ali, aquele ritual ali que você está fazendo, aquele inhame que você está colocando todo espetado, aquele sacrifício humano que você está fazendo de alguém ali, ele não vai falar para você que é para adoração de deuses pagãos. Ele vai falar para você que é adoração de Deus. Porque ele não quer que você acorde para a realidade dos fatos e perca você. Porque você lá, servindo a ele, é lucro. Entende? Então a gente não pode se deixar levar pelo momento, a gente não pode acreditar em tudo, a gente precisa acordar, o ser humano precisa acordar de um modo geral, não só religioso, ok? Para a realidade dos fatos e começar a querer estudar. Porque o povo tá padecendo por falta de conhecimento. O povo está entrando em ciladas por falta de conhecimento. Em todas as áreas que tu possa imaginar da tua vida. Seja trabalho, seja política, seja religião, seja tudo. Se o povo acordar e estudar o mínimo que for, não vai se deixar cair no engano. Entende? Então vamos continuar aqui. Então já que eu despertei o povo ficou até mais quieto agora. Já que eu despertei o povo, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. No plano teórico, vamos voltar aqui para a gente recapitular. Do modo teórico de se falar, os deuses pagãos são deuses ligados à natureza, à fertilidade, à guerra, à colheita e os fenômenos do mundo. Isso é o modo teórico de se falar. Só que o modo espiritual de se falar
que é o que a gente vai ver hoje. Os deuses pagãos são divindades malignas que se camuflam em práticas de religião, se fazendo parecer com prática do cristianismo, levando assim a pessoa a acreditar que tais rituais feitos, Deus da Santíssima Trindade está aprovando. Mas, na verdade, é uma prática devota a deuses pagãos, como Baal, Maloque, Jezabel e Afrodite. E tem outros também. Tem outras divindades, outras potestades, outros principados. Ok? Porém, Deus está se... Tem Baal, tem Mamon, que são deuses relacionados a dinheiro, a excesso. Jezebel, que é manipulação. Maloque, que é cultuação a sacrifícios de criança. Então, se você pegar para estudar, você vai ver quão grotesco eles são. E muita gente está sendo devoto deles, não sabe, porque eles não vão se apresentar de uma forma física para as pessoas. Eles vão usar o Deus da Santíssima Trindade como isca. Você cai na situação, você acha que está servindo a Deus da Santíssima Trindade, você acha que está servindo a Jesus, porque Jesus é comentado dentro da religião, que eu sei, ok? O Espírito Santo não é, mas Jesus é comentado dentro da religião e Deus também é comentado dentro das religiões, que são devotos malignos, ok? E a pessoa entra ali achando que está servindo e não está. Entende? Então Deus quer acordar a gente, dar um choque de realidade em todo mundo aqui, para vocês se ligarem que vocês estão entrando num buraquinho. E quando a gente entra no buraquinho, é difícil a gente sair do buraquinho, né? Porque tá envolto na situação. Já tá ali com um pensamento ali já meio que doutrinado a escutar. Ok? Então vamos continuar. Quem são esses deuses pagãos? Existem diversos espalhados pelo mundo. Existem diversos espalhados pelo mundo. De acordo com a cultura do país, pode haver mais de um deus pagão, sustentado por filosofias ou religiões. Alguns exemplos. Tá bom, Cássio? A gente conversa depois no chat, tá? Eu te indico, querido. Então, eu peguei exemplos de cada país, de cada continente, para a gente ter uma noção de como eles estão espalhados. E o que eles são. Muitos aqui vão se identificar com nomes. E vão começar a entender que aquele nome ou alguma situação que você passou, que talvez você tenha passado, falaram para você que estava ligado a Deus, o Deus do céu, da Santíssima Trindade, ok? E na verdade estava camuflado deuses pagãos. Tá? Então vamos lá. Na África, tribos africanas trabalham com um Deus supremo. Então na África existe um Deus supremo, ok? Que se chama Niame. Então existe um Deus supremo na África, em Gana, que se chama Niame, e outro que se chama Chukwu, na Nigéria. Então em Gana e na Nigéria existe esse Deus supremo que eles consideram Deus Todo-Poderoso. Que na verdade não é Deus Todo-Poderoso. Ok? O Criador do céu e da terra. É um Deus pagão. Ou seja, Niame e Chukwu é uma divindade, uma potestade ou uma divindade que eles estão servindo, achando que estão servindo a Deus da Santíssima Trindade. E não é. Essas tribos que cultuam a esses deuses pagãos, cultuam os ancestrais, os deuses de Ogum, que é o deus do ferro, e o Xangô, que é o deus do trovão. Então, Ogum e Xangô, eu tenho certeza que é absoluta que tem pessoas que conhecem esse nome. Angu e Xangô são deuses pagãos que não tem nada a ver com o Deus da Santíssima Trindade. Ou seja, deuses pagãos são ligados a deuses malignos. Ok? Tá bom? Então vamos continuar. Na Ásia.
Na Ásia, ela tá bem grande porque tem bastante diversidade de coisas que Deus quer que a gente entenda. Mas vamos lá. Tem o Deus supremo do hinduísmo, chamado Brahman. Mas existem outros deuses, como a Shiva e o Vishnu. Shiva e Vishnu e Brahman são considerados deuses pagãos, mas são vistos como Deus. Entende? São vistos como Deus Todo-Poderoso. E muitos na Ásia cultuam ele, não só na Ásia. A Ásia seria o ponto de encontro, vamos colocar assim, seria onde nasceu. Mas muito no mundo inteiro cultuam Shiva e cultuam Vishnu e Brahman como sendo um Deus que está ali abençoando a vida dela, mas na verdade ela está cultuando uma entidade maligna. Entende? Ok? Temos os deuses do xamanismo. Xamanismo, onde se classifica com espíritos da natureza, os ancestrais e deuses regionais. Xamanismo é muito parecido com a religião que tem no Brasil que chama Umbanda. Então o xamanismo é muito parecido. O xamanismo, ele lida também com entidades, espíritos, que as pessoas acreditam que estão indo para o lado de Deus, Jesus e o Espírito Santo, e não estão. Elas estão cultuando a deuses pagãos, achando que estão cultuando ao Deus da Santíssima Trindade. Ok? Temos também a filosofia do budismo, onde cultuam e veneram o Buda. Buda Shakyamuni. Gente, perdoa a minha pronúncia, porque realmente eu não sei falar isso. Shakyamuni. Então, o budismo, ele é considerado uma filosofia. Muitos seguem o budismo por ele ter ensinamentos ligados à natureza. Só que tem parte do budismo, se você pegar aqui para estudar, que vai ter vários nomes, tem vários nomes diferentes ali que eu não ia conseguir falar todos os nomes aqui, então eu não trouxe. Mas que eles cultuam a deuses pagãos, que são deuses pedra. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui que está sendo falado para vocês? Entenderem isso aqui. É para a pessoa sair do engano. Não existe outro caminho se não for Jesus de Nazaré para você ser salvo, curado e liberto. Então, ele está dando nome aos bois aqui para as pessoas se ligarem e entenderem que elas estão perdendo um tempo precioso da vida delas, que elas poderiam estar cultuando a Deus, Jesus e o Espírito Santo. As pessoas estão esperando milagres de lugares errados, que nunca vai ter milagre para ti. O que pode ter para você nesses lugares que está sendo falado aqui, ok? Que é só uma pincelada, não são todos, porque daria horas e horas aqui de live, se fosse todos os do mundo, ok? Para você acordar que você está indo pelo caminho errado. E Deus não quer que você caia no laço. Deus quer que você venha para Ele, para ter um relacionamento com Ele. Entende, gente? Então vamos lá. O budismo, ele ensina, eles utilizam os ensinamentos de Dharma, ok? Como modelo a ser seguido. O Dharma é como se fosse a Bíblia deles lá, que eles usam a filosofia para poder viver de acordo com aquela filosofia. Então, muitos entram no budismo achando que tem a ver com Deus, que também não tem a ver com Deus. Você está cultuando o Buda. Buda, se você colocar na internet, você vai ver que é um homem sem cabelo, carequinha, né? Meio gordinho, sentado assim de índiozinho, que a pessoa fica ali cultuando a estátua. Buda não vai fazer nada por ti. A estátua não vai se mover, não vai te olhar. A doença que você precisa ser curada, ele não vai te curar. O milagre que você precisa, ele também não vai fazer nada por você. Entende? Você está denotando uma fé em cima de algo que não pode fazer nada por ti. Aí a gente entra na parte que a Bíblia nos ensina da idolatria. Por que muitas pessoas aí estão se perdendo no meio do caminho? Porque estão idolatrando situações, lugares, pessoas, objetos, filosofias, religiões, que acham que vai ser salvo, que acham que vai ser liberto, que acham que vai ser curado, que nada acontece na vida dela,
tá dando uma porção de legalidade pro inferno e não sabe depois por que o processo dela demora quando vem para Jesus. Por que o processo dela demora tanto para ela alcançar os propósitos de Deus para a vida dela? Por quê? Porque as legalidades que foram dadas antes, pela falta de conhecimento, aderiram em você mais cargas extras da que você já tinha. Entende? Então, por isso que muita gente desiste de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus confronta. Deus vai lá na feridinha para poder confrontar. Vamos de novo aqui. E outras figuras divinas, que são classificadas como seres divinos, para cada determinada função e práticas, onde se cultua deuses de pedras e elementos da natureza. Isso aqui ainda é o budismo, ok? Temos mais o taoísmo. Olha quantas religiões pagãs tem na Ásia. Além do hinduísmo e do budismo e do xamanismo, esse hinduísmo, budismo e xamanismo são os mais conhecidos por lá. Mas tem o taoísmo, o confucionismo, o jainismo, o sikhismo, o zoroastrismo, shintoísmo e mais religiões indígenas. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês são religiões politeístas que cultuam deuses pagãos. Não cultuam a Deus da Santíssima Trindade. E muitos no mundo inteiro estão cultuando essas religiões, achando que é de Deus e não é. Entende? O Natal também é uma comemoração pagã, seu Leandro, muito bem lembrado. O Natal também é. Entende? O pinheiro lá tem um significado, o Papai Noel lá tem outro significado. Se você pegar na internet e colocar, você vai ficar horrorizado com o significado que é o Natal. Porque era sacrifício de criança. Entende? Então a gente tem que buscar conhecimento para não ficar no engano. Às vezes você está lá comemorando uma data festiva achando que é de Deus para sua vida e não é. Que é outra data festiva que também é cultuação de deuses pagãos, festa junina. A Igreja Católica aderiu à festa junina, mas a festa junina tem a ver com o calendário sazonal da estação do ano, ok? Se você pegar lá para poder ler lá, você vai ver que não tem nada a ver com Deus. É uma festa pagã. Aí é o que eu falo pra ti, o inferno ele vai ser sutil com você. Aí o que acontece numa festa dessa? Se você está cultuando uma festa pagã, você está cultuando os outros deuses sem você saber, e as comidas comemorativas estão sendo consagradas a outros deuses sem você saber. Consequentemente, você está se alimentando de algo que está indiretamente consagrado aos outros deuses. O que você acha que você vai atribuir para a tua vida? Bênção? Não. Você vai atribuir mais carga negativa. Entende? Por isso que é importante consagrar tudo a Deus, Jesus, o Espírito Santo. Independente de quem fez, independente de onde você compra, independente do que seja, consagre tudo a Deus, Jesus, o Espírito Santo. Porque dessa forma você vai estar blindado, ok? Você que tem relacionamento com Deus, você vai estar blindado das práticas mundanas que tem por aí, que estão camufladas no meio do caminho. Vamos continuar aqui. Então, esses foram os deuses pagãos da Ásia. Deuses pagãos da Europa. Mitologias com deuses de Odin e Thor. Mitologia grega, que fala de Zeus, fala de Afrodite, fala de Odin, fala de Thor. Ok? Mitologia grega, Europa. Deuses pagãos. Não tem nada a ver com Deus também. Apesar de Zeus ser lá considerado Deus lá todo-poderoso, ele não é nada todo-poderoso. Ele é um Deus pagão, ok? De forças espirituais negativas, vamos botar assim, para ficar mais amenizada essa live, que cultua deuses pagãos a deuses politeístas.
além da cultuação dos deuses da natureza em várias tradições. Eles falam deuses da natureza, por quê? Porque cultua muito a natureza. Eles veem o sol como um deus, eles veem a pedra como um deus, ele vê o rio como um deus, ele vê a nuvem como um deus. Entende? Tudo é um deus. Por quê? Porque o ser humano precisa ver algo palpável para poder acreditar que aquilo ali é alguma coisa. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com Deus da Santíssima Trindade. Por quê? Porque Deus não é palpável. Deus é sentimento. Deus é entrega, Deus é relacionamento. E as pessoas querem ver para crer. Então, nessa de quer ver para quê, elas acabam acreditando em deuses pagãos que não tem nada a ver com Deus e coloca aquele Deus pagão como Deus da Santíssima Trindade. Não é. E acaba entrando no laço, no engano. E acha que está servindo a Deus e não está. Entende? Na América do Norte, cultuação a deuses como Inti, Deus Sol Inca. Então, o Inti do Deus Sol Inca na América do Norte. E o Pachamama, deusa da terra. Você tá vendo que eles pegam a parte das naturezas e colocam, é o Deus da terra, é o Deus do sol, é o Deus da montanha, é o Deus do rio, é o Deus da água. Tem Deus de tudo quanto é lugar, que na verdade não é Deus Todo-Poderoso, mas é o deuses pagãos, que são os deuses malignos, ok? Na Oceania, a cultura maoris acreditam em um único criador chamado Io. Então a cultura lá, a gente até tem um desenho animado, se eu não me engano, né, que eles são meio havaianos, né? Que é o maioris lá, que eles cultuam como um criador Io, como sendo o Deus Todo-Poderoso deles, entende? Mas que não tem nada a ver com Deus da Santíssima Trindade. Fazem adoração de deuses como Tani, Deus da floresta, e Tangoroá, Deus do mar. Ok? Agora a gente vai chegar na parte que vai pisar no nosso calo, que é o Brasil. Eu não botei América do Sul, justamente para poder reduzir a nossa live, mas eu botei Brasil. Então vamos começar. Esteja com o coração aberto, receptivo à palavra, ok? Para você não ficar mais no engano e você ter por conhecimento que você precisa mudar. E se você quiser passar a salvação eterna, a eternidade com o Senhor, salvar, ser salvo, liberto, curado, para viver os propósitos de Deus para sua vida, você precisa abdicar disso aqui que vai ser lido e começar a procurar Deus em oração, jejum e oração, jejum, prática da palavra, leitura da palavra, adoração, através da Bíblia Sagrada, ok? Para você cultuar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então a gente vai entrar no Brasil. Esteja com o coração aberto e receptivo. Umbanda combina elementos do espiritismo com catolicismo, camuflagem dos santos. A Umbanda e o Candomblé, eles usam os santos da Igreja Católica como camuflagem para poder fazer suas práticas de um modo fechado. Para as pessoas que estão de fora achar que estão cultuando a Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas na verdade não estão cultuando a Deus, Jesus e o Espírito Santo nenhum. Eles estão cultuando aos deuses pagãos que eles servem, que são as entidades do maligno. Ok? Vamos lá. Então, combina elementos do espiritismo com o catolicismo, das tradições africanas e indígenas. Os praticantes acreditam na comunicação com os espíritos, guias e orixás. Todo espírito maligno... Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, a Umbanda, ela tem a prática, ok? De você cultuar a espíritos, guias, orixás. E eles usam muito a camuflagem do catolicismo para pegar os santos. Cada santo do catolicismo eles usam para um orixá. Entende? E no candomblé é a mesma coisa. Cada orixá do candomblé também tem lá o seu respectivo santo do catolicismo. Então, por isso que eu falo, muitas pessoas entram nessas religiões achando que está servindo a Deus, Jesus e o Espírito Santo e não estão. Elas estão servindo, literalmente, no sentido da palavra, a deuses malignos. Entende? Por isso que eu falei que hoje a live era um assunto delicado. Por quê? Porque muitas pessoas estão nessas religiões achando que está servindo a Deus, Jesus e o Espírito Santo e não está. Estão sendo enganados pelo maligno para poder ficar lá servindo de soldadinho de chumbo deles, ok? Presos em cativeiros emocionais, físicos e espirituais,
achando que cada ritual que está sendo feito, cada trabalho que está sendo feito, cada coisa que está sendo feita ali está servindo para Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus não está nisso. E é isso que Deus quer abrir o olho do povo. O povo está muito assim, muito acreditando no que as pessoas falam, e não pode, gente. A gente precisa, só existe um caminho para o coração de Deus, só existe um caminho: Jesus. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não reconhecer Jesus como Filho de Deus, você não é salvo, você não é liberto, você não é curado, você fica no engano. E você fica propício a entrar nessas religiões que se dizem ser de Deus, que camuflam Deus, que usam rituais pagãos, às vezes rituais de sacrifícios humanos, ok? E diz que isso é de Deus, tem a indecência de falar que é de Deus, que Deus aceita tal situação, e a pessoa que está lá leiga na situação acha que está servindo a Deus e não está. A pessoa que está fazendo o trabalho, a pessoa que está lá fazendo tudo, o ritual todo para ti, ela sabe que não é de Deus, ela sabe que está servindo ao demônio, ela sabe que está servindo ao maligno, só que ela não vai te falar isso. Ela não vai falar, a mãe de santo e o pai de santo não vai falar para você que ela está servindo o maligno, que você está servindo o maligno. Vai falar que você está servindo Deus, porque Jesus é comentado dentro do candomblé da Umbanda. Eu sei, porque eu tenho conhecidos que são do meio, que falaram para mim: Roberta, é comentado. Muitas pessoas leigas chegam e falam. São pessoas que participaram do meu tempo passado, vamos colocar assim, que hoje eu não tenho mais contato com ninguém. Então Deus deixava chegar informações até mim sobre essa situação para poder me dar respaldo agora, para poder falar para você que existe. E você que frequenta esses lugares sabe que existe. Você sabe que eu não estou mentindo. Eu não minto, gente. Eu falo a verdade mesmo que me prejudique. Entende? Então, tenha por consciência, se você frequenta Umbanda e Candomblé, não tem nada a ver com Deus. Ok? Os deuses que são cultuados nessas religiões não tem a ver com Deus da Santíssima Trindade. Tem a ver com o maligno. Você está cultuando o maligno. Você está abrindo a sua vida para o maligno. Você está dando legalidade para o maligno. Então, se puder, saia fora disso. Peça perdão para Deus pelos pecados, pelo erro, pela falta de conhecimento que você tinha. Se volta para Deus em oração e fala: Senhor, eu pequei por falta de conhecimento, me ajuda, me tira desse laço. Eu quero sair dessa lama que eu me encontro. Eu não quero mais fazer ritual para nada, para ninguém. Eu não quero mais matar animal, eu não quero mais fazer oferta de cereal, eu não quero mais fazer oferta dos alimentos, dos legumes lá que fica no meio do caminho. Entende? Eu não quero mais para encruzilhada, eu não quero mais para a cova do cemitério, eu não quero mais abrir cova em lugar nenhum. Eu quero servir a você. O que eu tenho que fazer para servir a você? Como é que eu faço para servir Jesus? Reconhece Jesus como filho de Deus, como seu Salvador. Reconhece através da oração verbal. Tem que ser verbal para poder quebrar a aliança que você fez sem saber com o maligno. Entende? E quando a gente faz a oração verbal, a gente está aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. A gente está fazendo uma aliança com Deus, ou seja, passamos a ter a identidade de filho. É um processo? É um processo. Você vai ser curado, você vai ser liberto de toda escolha que você não sabia na sua leiguice, que foi te apresentado como verdade, toda essa bagagem que você está carregando, além dos traumas e das feridas que você carrega, vão ser libertos na presença de Deus. Você vai passar por um processo de cura e libertação. Mas você vai ser liberto, você vai viver os propósitos do Senhor, você vai viver os milagres, você vai viver as promessas, você vai ter Deus contigo, Deus Todo-Poderoso, da Santíssima Trindade contigo. Você não vai ficar no engano. Entende? Vamos continuar? Então eu dei uma resumida aqui entre Umbanda e Candomblé, mas tem mais. Tem o Wiccanismo, que é o Wicca, ok? Muita gente adere a essa prática do Wicca achando que é bom para sua vida porque tem lá o Deus
o deus e a deusa da fertilidade, a deusa da colheita, a deusa do sol. Aí tem o deus também da fertilidade, o deus Deus da fertilidade, o deus da luz. Entende? Então, vocês estão conseguindo entender tudo que está sendo falado aqui? Vocês estão conseguindo entender que cada deus que está sendo falado aqui para ti é um elemento da natureza que Deus Todo-Poderoso da Santíssima Trindade fez? Qual é a maior inveja do diabo? É não ser Deus. Por que o diabo caiu? O diabo era um querubim. Por que ele caiu? Porque ele queria ser Deus. Então todas essas religiões e filosofias pagãs, quem está por trás é o próprio. É o diabo, gente. Mostrando para você que a filosofia, a religião que você está seguindo tem a ver com Deus, mas não tem a ver com Deus. E muita gente está no erro. Entende? E muita gente está no erro, muita gente está leigo, muita gente está caindo. Por quê? Porque eles distorcem a palavra do Senhor. Eles pegam a Bíblia e eles distorcem a palavra de Deus a favor deles. E a pessoa que não tem conhecimento acaba escutando e acaba que está certo, acaba aceitando como verdade. E tá lá, raspando a cabeça, cortando o braço, ficando dias e dias em dias de purificação. Na verdade, você não está em purificação nenhuma, você está dando legalidade pro demônio se apossar de ti. Você não está em purificação. Libertação só acontece com Jesus, através do processo de cura e libertação. Então a purificação que foi feita, ou que você fez, ou que foi feito, ou que você vai fazer, se Deus conseguiu te pegar no meio do caminho a tempo para você não ir, não vá. Eles vão querer provar para você falando que você tem que ir, mas você não tem que ir. Você tem que procurar a presença de Deus, da Santíssima Trindade, dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, falar: Pai, eu pequei. Eu estou no erro, eu pequei. Eu não tinha conhecimento, agora eu estou tendo. Me ajuda, como é que eu faço? Entende? Então vamos lá. O icanismo, prática ica, reverencia a natureza a ciclos da vida, aonde adora a Deus associada à natureza, à fertilidade e à luz, e o Deus associado à fertilidade, à colheita e o sol. Deusa Ica, do Ica, Mãe Terra, Gaia. Deus da luz, Selene, Artemis e Hécate. Deusa tripla, donzela, mãe e anciã. Então, por que isso aqui estão sendo falados, esses nomezinhos aqui? Para quando você tiver, se você tiver a oportunidade, estiver numa situação e esse nome for falado, você saber que aquela situação em que você se encontra não é para você estar ali. No início de conversa. Entende? E é para você sair fora. Sai pela tangente de fininho e vai embora. Não precisa dar satisfação para ninguém, não. Sai do lugar onde que tá, a pessoa tá falando lá de Gaia, de Hécate, de Selene, de Artemis e das outras palavras aqui que foram identificados os outros deuses. Sai de fininho e vai embora. Vai você viver sua vida com Deus. Deus da fertilidade, Cornífero, Deus do sol, Apolo ou Lug, Deus da natureza, Pan. Então quando você ouvir falar esses nomezinhos diferente, falando que é um Deus, não é Deus. O único Deus é Deus. Jesus, Espírito Santo, Jeová Jirei, vários outros nomes que dá para Jesus. Entende? Jeová Rafá, isso é Deus. Agora esses nomes diferentes aqui, não tem nada a ver com Deus. Ok? Vamos continuar aqui. Religiões indígenas, rituais e ancestrais e comunidades. Então religiões indígenas também têm a ver com deuses pagãos, que são deuses politeístas. Neopaganismo. E o paganismo, eles recriam práticas pagãs antigas como o druidismo. Entende? Espiritualismo, comunicação com espíritos e crenças de vidas passadas, também não tem a ver com Deus e tem a ver com religiões pagãs. Ok, gente? Então, vamos lá. Umbanda, Candomblé, os mais que a gente mais do Brasil, que a gente mais escuta, quais são? Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Ok? Espiritismo, Umbanda e Candomblé não são de Deus da Santíssima Trindade.
são deuses pagãos. Se você aqui frequenta, aconselho você a se redimir com o Senhor, a pedir perdão e pedir lá, reconhecer Jesus como Senhor Jesus, o Espírito Santo da sua vida e passar a ter uma vida com o Senhor direito lá, fazendo leitura da palavra, fazendo adoração, oração e jejum ao Senhor Jesus, dentro do seu quarto, na sua casa, ou em uma denominação que seja, ou a igreja que você queira ir, entende? Mas que você cultue a Deus, Jesus e Espírito Santo. Aí você vai viver os propósitos de Deus e os milagres para sua vida. Mas se você continuar frequentando esses lugares que foram citados aqui, você cada vez mais vai estar longe de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá bom? Vamos continuar aqui. Qual é a diferença de Deus, da Santíssima Trindade, aos deuses pagãos? A Santíssima Trindade busca um relacionamento pessoal, oferecendo a salvação e a eternidade. Os deuses pagãos exigem sacrifícios rituais e oferecem respostas incertas. Enquanto Deus é constante e fiel, quanto mais você procura Deus, mais Ele se faz presente na sua vida. Quanto mais você procura Deus, mais Ele vai querer um relacionamento contigo. Enquanto Deus é constante e fiel, os deuses pagãos são instáveis e exigentes. Por que exigentes? Porque Ele quer que você faça trabalho. Cada trabalho que as pessoas fazem aqui, servindo lá os deuses da Umbanda e do Candomblé, é um valor que você paga. E você acha que está servindo a Deus e não está servindo a Deus, você está servindo ao inferno. Você está cultuando, você está se permitindo servir ao inferno. Só que o cara lá que está fazendo lá o pai de santo e a mãe de santo não vai te falar. Porque eles querem teu dinheiro. Eles querem lançar você. Eles querem que você fique preso. Porque todos nós, gente, somos pecadores, ok? Ninguém aqui é santo, não. Todos nós somos pecadores. Só que a gente precisa, para a gente viver os planos do Senhor para nossa vida, a gente precisa querer passar por um processo de cura e libertação. Que a gente vai lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra a nossa natureza, para querer estar na presença do Senhor, para querer desenvolver com Ele um relacionamento, porque a gente entendeu que a salvação só vem por Jesus, que é o que a Bíblia nos ensina. Então, se a gente procurar a Deus, ter a disciplina e a constância de procurar a Deus todos os dias da nossa vida, ok? Todos os dias ali, manter uma disciplina no mesmo horário, de procurar o Senhor, através da leitura da palavra, escrever o que a gente leu, para a gente poder botar em prática o que a gente aprendeu, vai haver transformação em nós. A gente passar a procurar Deus em oração, passar a procurar a Deus em adoração, que é adorar o Senhor, cantar louvores para Ele, ok? E adoração também é classificada como você passar um tempo com o Senhor e você servir ao próximo, ok? Então, se nós fizermos isso, e jejum, principalmente jejum pela nossa vida espiritual, para combater justamente as escolhas erradas que nós fazemos, porque cada escolha errada que nós fazemos, a gente abre uma legalidade no mundo espiritual. Cada legalidade que a gente abre é um demônio que se aposta de nós. Então, quando a gente vem para Deus, para você ser curado e liberto, nada mais é que os demônios que a gente colocou dentro da gente. Pela falta de conhecimento que a gente teve. Entende? Isso aqui que eu estou falando para vocês, Deus está querendo muito enfatizar na parte da religião. Mas existem situações na nossa vida que a gente se coloca nas situações, pelas escolhas que nós fazemos, que também entram, através das situações que nós fazemos, demônios por ali. E vem se apossar dentro de nós. Demônios são espíritos malignos. Do mesmo modo que existe Deus, que é um espírito, ok? Existem os demônios que são espíritos malignos que se apossam da nossa vida pelas legalidades que a gente dá. Pela natureza humana, que precisa ser morta, vamos colocar assim, precisa ser isolada. A gente não pode a gente não pode querer, a gente não tem como viver os planos e as promessas de Deus para nossa vida se a gente continuar na natureza, na velha criatura. Na natureza, se a gente não morrer para a nossa natureza humana. Quem tá aqui todos os dias, sabe que a gente está fazendo a Bíblia em áudio de Romanos. O capítulo 8, que se eu não me engano foi ontem, tá falando da natureza humana. Se você pegar o vídeo, já tá aqui. O vídeo de ontem. Tá falando da natureza humana. Que é justamente Paulo nos explicando que a natureza humana, ela contradiz a natureza que nós somos em Cristo. Então, se a gente não deixar a natureza humana para trás, morrer com a natureza humana, ok? A gente não
é um lutar contra as nossas vontades, a gente não consegue ter o Espírito Santo dentro da gente. Porque o Espírito Santo só fica conosco se a gente não estiver no pecado. Entende? Então, a natureza humana aqui também pode ser aderida nessa situação aqui das religiões, dos deuses pagãos. Se você está servindo a deuses pagãos, o Espírito Santo não está contigo. Está longe de você a quilômetros de distância. Porque você está no pecado. Você está cultuando outros deuses, que não é o Deus da Santíssima Trindade. Para a gente ter o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem que pagar um preço muito alto. A gente precisa entrar em santidade. A gente precisa lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades todos os dias. A gente precisa ser obediente ao Senhor. É literalmente entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. Falar aqui, ó, tá aqui. Tô te entregando o controle. Tá tudo contigo aí. Eu não tenho mais controle de nada. Agora, o que o Senhor falar, eu vou obedecer. Porque eu quero que o Espírito Santo habita dentro de mim. Entende? Então, não se engane. Não são todas as pessoas que têm o Espírito Santo com elas. Porque precisa pagar um preço muito alto. Precisa renunciar a muitas coisas. Ok? Mas não é impossível. Basta apenas você decidir querer ter. Que ele vai habitar em você, porque você vai perseverar na fé, na direção de Deus, Jesus, o Espírito Santo, depois que você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e como Filho de Deus, ok? Vai começar um processo com você aí de cura e libertação, que você vai ser uma pessoa teimosa na presença de Deus, não abrindo mão da presença dele na sua vida, e você vai querer viver os planos do Senhor para sua vida, entende? Precisa entender aqui, quando a gente tem isso por conhecimento, a gente começa a ficar mais esperto, vamos colocar assim. É saber que existe, se existe Deus, existe o inferno. Entende? Se existe o inferno, ele vai querer te laçar de alguma forma que ele não vai querer te perder. Então você tem que saber que existem os deuses pagãos. Os deuses pagãos cultuam os malignos. Ok? Vamos lá. É correto afirmar que existem religiões que cultuam práticas malignas? Vou ler de novo. É correto afirmar que existem religiões que cultuam práticas malignas? Sim. Algumas religiões e cultos têm práticas malignas, como cultos que envolvem sacrifícios humanos ou rituais de magia negra. Então, dentro dessas coisas aqui que eu falei para vocês, que eu não queria entrar muito em detalhes, mas dentro dessas religiões pagãs que eu falei para vocês, existem a cultuação de magia negra, ok? Existe a cultuação de rituais de sacrifícios humanos. Cabe a você agora estudar sobre a situação que acabou de ler e você mesmo descobrir por si só. Tá bom? Porque Deus não pediu para entrar nessa parte, senão vai ficar muito estendido. Mas cabe a você ter a curiosidade de ir procurar sobre isso e ver que cada situação dessa não tem a ver com Deus da Santíssima Trindade. Tem a ver com o inferno que está arrastando as pessoas cada vez mais para o buraco. Ok? Como Deus classifica amuletos, imagens, estátuas e crenças limitantes em relação a ele? Deus condena a idolatria. Então vamos lá. Se eu não me engano, acho que é em Êxodo que fala sobre a idolatria. Deus condena a idolatria, que inclui a adoração de amuletos, imagens e estátuas. As crenças limitantes afastam o cristão do relacionamento verdadeiro com Deus, mas também são vistos como maneiras de crescimento espiritual. Então vamos lá. Muitas religiões, muitas filosofias, muitas crenças limitantes, muitos países, muitas culturas. Ok? Lembra que a gente viu aqui uma filosofia, uma religião de cada país. Então, dentro de vários países, de culturas diferentes, as pessoas aderem a amuletos, por exemplo, aqui no Brasil é o pé do coelho, né? É o trevo da sorte, ok? Tudo isso, as pessoas denotam uma fé em cima do amuleto, da estátua, da imagem, e isso vira uma idolatria, ok? Que vira um pecado que te afasta de Deus. Porque a única pessoa em Deus que pode ser idolatrado, adorado e venerado é o próprio Deus.
Porque a glória é só dele e não divide a glória dele com ninguém, nem com nada. Entende? Então, o Deus da Santíssima Trindade, você não precisa de artefatos, objetos, nada que denote a ele, nem a imagem de Jesus que muita gente vende. Esquece isso. Não precisa ter. Isso é um tipo de idolatria também. Marley, que Deus abençoe a sua vida, querida. Isso é um tipo de idolatria também, que você também não tem que ter na sua casa. Você não tem que ter na sua casa, você não tem que ter no seu trabalho. Oh, que Deus te abençoe, querida. Obrigada. Você não tem que ter. Entende? Deus, Jesus e o Espírito Santo são espíritos. O que você precisa ter em você? O seu espírito despertado. É isso que você precisa ter. Intimidade com o Senhor. Você não precisa de nada para lembrar que Deus, Jesus e o Espírito Santo está ali. Se você buscar Deus, Jesus e o Espírito Santo todos os dias, ali mantendo uma constância, você vai sentir a presença de Deus, porque Ele vai se fazer presente na sua vida de alguma forma. Quantas vezes aqui em casa, eu tô sozinha aqui, daqui a pouco vem, sobe um fogo consumidor que eu não sei de onde sai, que é Deus. Eu ainda não tô na menopausa, ok? Ainda não cheguei nessa idade. Então o pessoal vai falar em menopausa. Não tô longe da menopausa. Entende? E a gente sabe quando é a presença de Deus. E Ele se faz presente para aqueles que o buscam, para aqueles que querem a presença dEle. Cabe a você querer buscar a presença do Senhor. Então você não precisa de amuleto, você não precisa de estátua, você não precisa de imagens, ok? Você não precisa de crença. Não deixa que as crenças limitantes limitem o seu relacionamento com o Senhor. Vamos continuar, tá acabando, gente. Só mais 4 perguntinhas. Deus não precisa de rituais ou sacrifícios. Quem estaria então sendo cultuado? Isso aqui é uma afirmação. Deus não precisa de rituais e sacrifícios. Quem faz rituais e sacrifícios, quem então, já que Deus não precisa de rituais e sacrifícios, quem então estaria sendo cultuado nesse ritual e nesse sacrifício que a pessoa está fazendo para obter algo? As entidades não divinas como espíritos e deuses pagãos. Então a gente vai entrar mais uma vez aqui. Você está numa situação que a pessoa chega para você e fala: a gente precisa fazer um ritual aqui para obter algo do que você está pedindo. A gente precisa fazer esse trabalho aqui para poder ter resultado de tal coisa. A gente precisa, vamos andar mais específico aqui, que muitas vezes, muitas pessoas devem fazer por aí, e é muita coisa que é muito se falado sobre isso. A gente precisa fazer esse trabalhozinho aqui para destruir casamento de fulaninho. Pro carinha lá, pra mulherzinha lá, vir pra você. Entende? Porque isso acontece, porque tem. Entende, gente? Então, isso tudo não é trabalho para Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque Deus não destrói o casamento de ninguém, por mais errado que a pessoa esteja. A pessoa está cultuando a deuses pagãos, está cultuando a deuses malignos, está indo buscar lá, no centro lá, a divindade, pedindo e pagando a divindade para poder ter alguma coisa ali dela, achando que está cultuando a Deus, e não está cultuando a Deus. Está cultuando o inferno, literalmente no sentido da palavra. E você está arrumando uma briga com Deus, da Santíssima Trindade. Por quê? Se você estiver fazendo trabalho lá para alguém que tenha relacionamento com Deus, você está arrumando uma briga com o Senhor. Porque Deus não deixa tocar no povo dele. Entende? Aí você vai ter na tua cola o trabalho que você fez para alguém, através dessa divindade lá que você foi lá pagar o mãe de santo e o pai de santo, ok? E você vai ter a mão de Deus pesando sobre a sua vida, porque você foi atrás de uma pessoa que tinha relacionamento com ele. As pessoas que têm relacionamento com Deus, elas não andam com uma placa no rosto falando que tem relacionamento com Deus. As pessoas que têm relacionamento com Deus, elas não falam. Elas não ficam em evidência mostrando quem são, que são cristãos bons, não. Pessoas que têm relacionamento com Deus são totalmente calados. Porque Deus nos ensina isso. Que a gente precisa silenciar, que quem nos justifica é Ele. Entende? Então, as pessoas não têm como saber se é aquela pessoa que você está mexendo tem relacionamento com Deus ou não. Se é uma pessoa de oração ou não. Entende? Se é uma pessoa que tem intimidade com Deus ou não. Então você vai mexer, cutucar onça com vara curta, se você não sabe. Pra quê? Pra que você vai perder tempo, jogar dinheiro fora,
A sua vida é preciosidade, a sua vida. Você não tem que cultuar em esses lugares que não vão te acrescentar nada. Pelo contrário, você vai ficar devendo para a entidade que você pagou para pagar a vida lá de alguém. Porque eles vão cobrar em algum lugar. Se eles não conseguiram pegar a pessoa que você pagou para poder ter a vida dela, ou ter o que ela tinha, ok? Você acha que a divindade vai cobrar de quem? De Deus? Não, vai cobrar de você. Ela vai cobrar justamente de quem pagou para ela fazer. Por isso que a gente não deve brincar com essas coisas. Por isso que Deus nos ensina que a gente precisa apartar dessas coisas, porque muitos fazem saber onde estão entrando. Entende? Vamos continuar aqui. Outra coisa que é muito usado pelo ser humano, de um modo geral, e também tem a ver com os deuses pagãos. Simpatias, horóscopo, tarô, cabala, runa, mesa branca. São características de filosofias e religiões. O que elas cultuam por trás dos panos, vamos colocar dessa forma, e o que elas têm a ver com Deus da Santíssima Trindade. Vocês entenderam aqui que eu fiz um trocadilho, ok? Justamente para vocês entenderem que não tem nada a ver com Deus da Santíssima Trindade. Então, simpatia que muitos fazem, tarô que muitos consultam, runas, cabalas, horóscopo, que muita gente acha que é comum. Isso tudo aí é Deus pagão. Não tem nada a ver com Deus, Jesus e o Espírito Santo, ok? Essas práticas envolvem a busca por controle ou provisão do futuro, onde afasta você da confiança de Deus. Elas refletem uma tentativa de manipular forças espirituais ou conhecimento fora da revelação divina. Para os cristãos, essas práticas são vistas como desvio de relacionamento com Deus, pois tudo é baseado na fé e na confiança de Deus. O que você precisa saber? Simpatia, horóscopo, tarô, cabala, runas e mesa branca, que são os mais usados pelos seres humanos de modo geral, querendo saber a previsão do futuro, ok? São práticas pagãs que por trás disso tudo está o maligno. Está te manipulando, fazendo você acreditar que aquilo ali que você está escutando vai acontecer na sua vida. Aí a fé que você denota em cima daquilo ali pode acontecer na sua vida, só que você está se enlaçando com o inferno. Ok? Só para você entender o que está acontecendo na sua vida. Então muitas pessoas usam dessas práticas de um modo sem conhecimento, achando que todo mundo está fazendo, está todo mundo legal, eu posso fazer também, e acaba entrando em situações que não são para entrar, pela falta de conhecimento. E muitas delas prometem situações futuras, dizendo que a espiritualidade... Quando vocês escutarem falar espiritualidade, principalmente quando estiver nessa situação de tarô, de runa, de cabala, de simpatias, entende? De mesa branca, isso não tem nada a ver com Deus. Isso são espíritos malignos. Tem a ver com o inferno. Não se engane. Ele é sutil. Ele nunca vai se apresentar do jeito que ele é. Entende? Por isso que eu falei que o tema de hoje era delicado. Porque muita gente aqui usa isso. Muita gente aqui participa disso. O próprio cristão. O próprio cristão usa. Tem muitos cristãos, gente, que usam o cristianismo. Usa, né? A Bíblia fala que tem lá relacionamento com Deus, vai à igreja, cultua o Senhor, mas tá servindo essas práticas aqui. Tipo, já que Deus não me responde, eu vou consultar o tarô aqui rapidinho, que não tem ninguém vendo. Deus tá vendo, ok? Deus tá vendo, Deus tá presente, Deus conhece o teu conhecimento, a intenção do seu coração. Ele tá vendo, você nunca vai estar sozinho. Por mais errado que você esteja, você não vai estar sozinho. Isso acrescenta na sua vida de cura e libertação com o Senhor, ok? Acrescenta carga extra. Além das feridas e dos traumas que você já tem, vem como carga extra para você ser liberto disso também, ok? Vamos lá. Vamos continuar. O homem criou as religiões para ter domínio sobre a população. Isso aqui é uma afirmação. O homem criou as religiões para ter domínio sobre os seres humanos.
Como Deus vê essas religiões e o que elas atrapalham no desenvolvimento do relacionamento com Deus? Deus vê como prejuízo, pois desviam e enganam as pessoas, impedindo de desenvolver o relacionamento com Ele. As religiões podem se tornar sistema de controle, impedindo a verdadeira liberdade espiritual que Deus oferece. Ela cria barreiras de entendimento do amor e da graça de Deus. Então, o que a gente precisa saber disso aqui? A religião, ela foi criada pelo homem. Todas, ok? De um modo geral. Justamente para meio que dar uma organizada nos seres humanos, vamos colocar assim. E Deus é aquele, Jesus é aquele que veio para destruir todas essas crenças que o próprio mundo fez. Isso deixa de ser uma crença limitante, ok? Tá te limitando a algo, ok? Então, o que você tem que saber? Por um modo geral. Tá acabando. O que você tem que saber por um modo geral? Que para você ter acesso a Deus, é só você orar. O que é a oração? É abrir a boca e falar o que está aqui dentro. O que você está sentindo? Você está sentindo raiva? Você está sentindo ira? Você está sentindo... Você tá choroso? Você está sentindo culpa? Você está sentindo alegria? Você está sentindo felicidade? Fala! Verbaliza! Não precisa falar, Senhor, já que você não tem intimidade, fala, poxa, hoje o dia foi bom o dia pra mim hoje. Eu fui na padaria, eu joguei bola, entende? Fala o que você fez. Isso é uma oração. Com o tempo, você vai puxando mais. Com o tempo, você vai puxando mais a sua intimidade com o Senhor. E você vai falando mais, você vai se abrindo. É como se fosse uma conquista de você estiver conhecendo alguém. No início, você vai achar estranho falar uma oração com o Senhor. Você vai achar estranho porque você vai se ver sozinha. Mas com o tempo de prática, você vai ver que é comum, que é normal falar. E quando você se der conta, você não consegue mais não falar com Ele. Vai ser automático, que até na rua você vai estar falando. Entende? Então, gente, você não tem que ver a religião como algo que vai salvar a sua vida. Você tem que ver a religião como um acréscimo, dependendo da religião. A gente acabou de ver várias religiões aqui que não servem a Deus, ok? Então, dependendo da religião, você vai ter um acréscimo de conhecimento. Mas o que você tem que fazer é relacionamento com o Senhor. O que é relacionamento com o Senhor? Você, na sua casa, no seu trabalho, num lugar que você se sinta em paz, não necessariamente na sua casa, pode ser, sei lá, a praça da frente da sua casa. Pega a Bíblia, lê a Bíblia, mantenha uma constância ali, pega um livro, do primeiro capítulo ao último capítulo, mantenha a disciplina de ler cada capítulo por dia. Anota num papelzinho ali o que você achou daquele capítulo que falou contigo. Aquilo ali que você leu, que você aprendeu, coloque em prática na sua vida. Através dessa prática vai haver transformação em você, você vai ficar mais próximo de Deus, Jesus e Espírito Santo, ok? Passa a orar mais, passa a falar mais para Deus o que está sentindo aqui dentro, como é que foi o seu dia, consagre o seu dia a Deus, agradeça por ter chegado, agradeça por não ter acontecido nada com você no meio do caminho. Comece a adorar o Senhor na sua casa, coloque louvores. O louvor tem um poder imensurável de preparar o ambiente, ok? De preparar o ambiente para poder os espíritos malignos que estão à nossa volta, que ficam ao nosso derredor, eles não virem atrapalhar a gente, entende? Então são coisas que a gente tem que fazer todos os dias para a gente poder estar mais próximo do Senhor. O que faz a gente viver os propósitos milagres de Deus na nossa vida? A nossa constância, a nossa dedicação, o nosso querer, entende? Então, quanto mais a gente procurar a presença de Deus, mais presente Deus vai fazer na nossa vida. Mas a gente primeiro tem que se despertar no interesse em querer buscar a presença dele. Então, não use de subterfúgio, não use de outras religiões, não use de nada. Use apenas de você e Deus no seu secreto, tendo essa intimidade com ele. Entenda, sendo despertado em você. Só um instantinho. Agora tá acabando mesmo, hein? Vamos lá. Isso aí, quem escreveu do que pode salvar Jesus tá certo, tá certíssimo. Eu não li seu nome, mas tá certíssimo. Isso mesmo, seu Gabriel Souza. Nós somos a igreja de templo de aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser corpo e igreja de Cristo.
templo do Espírito Santo a partir do momento que a gente se permite se deixar o Espírito Santo habitar dentro de nós, ok? Precisa passar por um processo de cura e libertação. Não é automático, você falou e ele está. Você precisa ser curado para poder habitar. Vamos continuar aqui. O que se deve fazer para andar nos caminhos certos de Deus e não cair nas armadilhas do inferno? É fundamental buscar um relacionamento íntimo com Deus através da oração, leitura da Bíblia, jejum, adoração e obediência aos seus ensinamentos. Praticar a fé, a comunhão e buscar por discernimento de espírito. É importante também estar atento às influências à sua volta para não vir se desviar do caminho, tá? Então, todo cristão, o que ele tem que fazer para não se deixar influenciar? Andar em vigilância. Se possível, nas suas orações, peçam para Deus discernimento de espírito, que é um dom do Espírito Santo, ok? É um fruto do Espírito. Então, começa a se inteirar mais na presença do Senhor, que o próprio Senhor contigo, ele vai começar a te mostrar as armadilhas que tem à sua volta. Está querendo fazer você se desviar do caminho, entende? O inferno, ele trabalha com sutilezas. O inferno trabalha com oportunidades. Então, quando aquilo ali está muito fácil para ti, está gritando que vai despertar algum lado teu, alguma vaidade tua, e você está em processo de cura e libertação com o Senhor, pode ser que aquela situação ali seja um laço para você, para fazer você sair dos caminhos do Senhor. Então, através do discernimento do Espírito, da intimidade que você tem para com Deus, ok? O Espírito Santo vai te mostrar se é laço ou não, se é armadilha ou não. Entende? Então, você precisa sim estar na presença do Senhor, buscando a Ele todos os dias. Só existe um único caminho, que é Jesus. Existe mais alguma outra forma de ser salvo e ter passaporte para a eternidade? Não, Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para a reconciliação com Deus e para a vida eterna. Então, o caminho para Deus é Jesus. Você abriu a porta para Jesus. Você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você está indo num caminho de reconciliação com Deus. Ok? Você está a começar o seu processo de cura e libertação para conquistar a Deus, para quando conquistou a Deus e ter o seu relacionamento com Ele ali numa intimidade a nível top de linha, a nível máximo com Ele, aí Ele vai começar a liberar para vocês as promessas e os propósitos que Ele tem para sua vida. Mas primeiro a gente é preparado para viver os planos do Senhor. Entende? As outras crenças não têm salvação nem vida eterna. Elas fazem você se desviar do caminho de Jesus, ok? Então, crenças limitantes, deuses pagãos, religiões pagãs, tudo isso faz você se desviar dos caminhos do Senhor, ok? E coloca um acréscimo de bagagem nas bagagens já que você carrega. Quando você vir para cura e libertação com o Senhor, vai ter um acréscimo dessas crenças limitantes e dessas crenças pagãs que você serviu lá, que você não tinha conhecimento, agora você está tendo, que Deus está abrindo seus olhos. Em nome de Jesus, você vai vir para Jesus. Entende? Então, gente, vamos concluir esse estudo, vamos concluir esse estudo aqui para a gente poder estar finalizando. O que a gente pode concluir? O estudo que foi feito aqui é informar sobre as práticas pagãs, ok? Então hoje você tem consciência que as religiões que não se dizem, que não são voltadas para Deus, Jesus e o Espírito Santo, são religiões pagãs, que você não pode andar de forma alguma com elas, porque você vai estar lá adorando a deuses pagãos, que é o maligno. Então, se você quer ter a salvação, se você quer viver os propósitos do Senhor para sua vida, se você quer viver promessas e milagres de Deus, da Santíssima Trindade para sua vida, você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecer Jesus como Filho de Deus, no seu coração, ok? Através da oração de reconhecimento, para poder vir abrir a porta para Jesus entrar, fazer morada em ti e começar o seu processo de cura e libertação com o Senhor, através do relacionamento que você vai desenvolver com Ele, para Ele preparar você para viver os propósitos de milagre que tem para ti. Falando assim, parece ser muito demorado e muito difícil, mas não é demorado e nem difícil.
Vai depender da sua entrega. Vai depender da sua vontade. Entende? Quanto mais você se entregar, quanto mais você querer, quanto mais você se permitir, mais rápido será o seu processo de cura e libertação com o Senhor. E você vai viver os propósitos de milagre que Ele tem para ti, que Ele que sabe quais são. Não são as pessoas que vão dizer para você, você nasceu para isso aqui, é isso que você vai ser. Não. É Deus que tem os propósitos certinho para você fazer. Então você só vai encontrar e saber se você procurar a presença dEle. Entende? Ok? Não se engane, não existe outro caminho para ser salvo e liberto. Somente Jesus de Nazaré é quem tem o poder para salvar. O único Deus que existe e salva é o da Santíssima Trindade. Os demais que se intitulam deuses não é Deus. Ok, gente? Então esse foi o estudo de hoje. Eu espero que você tenha aberto a sua mente e ter entrado alguma coisa, nem que entrou por osmose, mas tenha entrado alguma coisa, para você saber que se você estiver seguindo alguma dessas religiões aqui que foram faladas, ok? Elas não cultuam a Deus da Santíssima Trindade, elas cultuam a deuses pagãos que não tem nada a ver com Deus, que não salva, que não liberta, que não sara, que não faz nada. Pelo contrário, eles acrescentam na sua vida cargas negativas, ok? Para enlaçar mais você, deixar você mais preso em cativeiros emocionais, físicos e espirituais. Então Deus está usando a minha vida aqui para falar para ti que se você estiver em alguma dessas religiões, peça para Deus te ajudar a sair. Peça para Deus te ajudar a sair e para você se voltar para Ele. Entende? Quando Deus me passou Aliás, Deus me passou para fazer esse estudo já tem bastante tempo. Só que eu nunca me sentia preparada para fazer. Porque eu lido com vocês, eu lido com vidas. E eu sei que tem vidas que estão nesse lugar. Entende? Então eu falei para o Senhor, Pai, eu preciso estar preparada para fazer esse tipo de estudo. Por quê? Porque eu não quero ferir ninguém. Meu intuito aqui não é ferir você. Meu intuito aqui não é botar o dedo na sua ferida e falar, você está errado. Meu intuito aqui é te ajudar a sair do lugar que você se encontra. Meu intuito aqui é estender as minhas mãos para você e falar, vem, eu te ajudo. Entende? Só que chegou uma hora para mim que ele falou assim, você vai ter que falar. Porque tem muita gente no engano. Tem muita gente usando de práticas mundanas da natureza humana que estão dentro do povo cristão mesmo, que está usando. Se eu não me engano, eu acho que o nome disso é estoísmo. Citeísmo. Eu vou pesquisar e vou botar depois aqui nas mensagens quando a pessoa mistura religião, ok? Os conceitos cristãos buscando resposta em outros lugares. Eu vou postar aqui para vocês saberem. Eu não lembro aqui direito uma palavra que se usa. Mas muitos cristãos fazem isso. E não é para você fazer isso. Deus quer cultuar com você um relacionamento. Deus quer ter intimidade contigo. Você tem que aprender a viver pela fé. Andar com Deus, gente, é viver pela fé. Relacionamento com Deus é viver pela fé. Viver pela fé vai gerar em você dependência em Deus. Vai gerar em você confiança no Senhor. Vai gerar em você intimidade com Ele. Então você precisa aprender a viver pela fé. Você não tem que saber o que vai acontecer no dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus, não pertence a ti. O que pertence a ti é o presente. Então vive o presente. E não vive no passado. Porque se você viver no passado, você vai travar o seu presente que não vai ter futuro. Entende? Se o seu passado já passou, deixa no passado. O ontem já é passado. 1 minuto já é passado. O que eu falei aqui no início da live já é considerado passado. Entende? Então a gente não tem que viver no passado, a gente tem que viver o presente, o momento. E não se preocupe com o seu futuro, porque o seu futuro pertence ao Senhor. E se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, esse cabelo aqui, ele tá insistindo em ficar aqui, né? Mas tudo bem. Meu cabelo, eu falo que ele tem vontade própria. De vez em quando ele acorda cada dia com um jeito diferente. Mas enfim, vou voltar aqui. Se você tem relacionamento com o Senhor, você não precisa se preocupar com o seu futuro. Porque a sua fé está em Deus. Entende? Se a sua fé está em Deus, você não precisa se preocupar com o que vem amanhã. Ele vai providenciar para você. É isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente viva por fé com Ele. Quando a gente vive por fé com Deus, é como se a gente desse uma exclusividade para Deus na nossa vida.
E a gente passa mais tempo com ele. É isso que ele quer de nós, passar tempo com seus filhos. Entende? Então, gente, não fique no engano, ok? Não fique no engano. Não cultue outros deuses. Olha o que foi dito aqui com os bons olhos, ok? Busque conhecimento você mesmo, na sua individualidade. Hoje você tem a inteligência artificial para te ajudar, que tá mais fácil. Na minha época, eu sou da época do Mirador e da Barça. Entende? Então hoje a gente tem facilidade da gente poder obter mais conhecimento. Então começa a pesquisar. Tudo isso que você vai estar fazendo, essa pesquisa, que tem a ver com o Senhor, ele vai ver que existe uma disponibilidade no seu coração em querer saber mais dele, e ele mesmo vai te dar os direcionamentos lá. Quando você vê, você já está lendo coisas lá que você nem imaginava conhecer, que é Deus que está direcionando você. Tá bom? Agora, mediante essa palavra, não tem como eu não perguntar. Existe alguém aqui que queira aceitar Jesus? Sair das religiões pagãs? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? E ter uma nova história escrita no livro da vida com o Senhor? Se alguém quiser... 3:7, vou ler, seu Leandro. Vou ler, pode ficar tranquilo. Se alguém quiser... outra rô. Não, tá bom. Outra rô, lê o Amós 3:7, que o seu Leandro está falando. Se vocês quiserem aceitar Jesus, coloque aí. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que a gente vai estar aqui fazendo uma oração, tá bom? Para você vir para os lados do Senhor. Se você está em outras religiões pagãs, ou se você não está em religião nenhuma e quer aceitar Jesus, porque gostou do que viu, do conteúdo, e quer estar aqui na presença do Senhor. Vou deixar dar uns 30 segundinhos aqui para ver se alguém fala. E mesmo se alguém não falar, a ordem é a fazer, porque tem aquelas pessoas que são envergonhadas, né? Oi, seu Arcanjo, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo na família e à live. Tá bom? Gente, vamos lá então. Eu vou fazer, independente ou não de ninguém ter falado, eu vou fazer a oração aonde você estiver escutando essa live. Coloca a mão no seu coração, onde você estiver. Não, sem problema, seu Jair. Quando eu aceitei Jesus... Toda vez que eu tinha a mensagem do aceitar Jesus, eu sempre fazia oração, mas fica à vontade, tá? Quem tiver aí na sua casa, estiver vendo a live, não por vergonha, não quis botar eu quero aceitar, ok? Porque existe esse bloqueio mesmo. Coloca a mão no seu coração e repete comigo essas palavras, tá bom? Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente e Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida. Eu peço, Senhor Jesus, misericórdia sobre a minha vida, ensina os caminhos que eu preciso andar junto com o Senhor. E eu quero viver e ser uma nova criatura em Cristo junto contigo. Em teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém. Pronto. Essa oração repetida é o suficiente para quebrar a sua aliança feita com a sua velha criatura, vamos colocar assim, e você ser uma nova criatura em Cristo, porque você está fazendo a oração pela fé. Então Deus está te reconhecendo como filho, porque você reconheceu Jesus como filho de Deus. Ok? Você está ganhando a partir de agora que você fez essa oração, uma identidade de filho de Deus, que até então nós éramos apenas criações do Senhor. A gente passa a ser filho a partir do momento que a gente reconhece Jesus como filho. Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje, tá? Eu desejo para vocês Feliz Natal, aonde vocês estiverem. Se vocês estiverem com a sua família, aproveitem o momento em família. Se vocês estiverem sozinhos, vocês não estão sozinhos, vocês estão com Jesus. Então, convida Jesus, Deus e o Espírito Santo para estar com você, onde quer que você esteja. Você não está sozinho, saiba disso, que Deus está contigo. Independente de você estar no pecado ou não, Deus está contigo, ok? E que a paz do Senhor Jesus reine na vida de cada um de vocês e que vocês venham a desenvolver um relacionamento com maior intimidade com Deus, tá bom? Pra gente não ficar no engano e cada vez mais Deus está trazendo mais conhecimento aqui pra gente poder
sair dos enganos, das amarras do inferno, para a gente poder vir a ter o relacionamento com Deus e viver nos propósitos milagres para Ele, cada um aqui individualmente. Tá bom? Gente, seu Leandro, obrigada por todo o carinho, por toda a live do senhor tá aqui comigo, né? Muito obrigada pela sua presença, viu? É muito importante, eu aprendo muito com o senhor. Vamos estar aqui então. Obrigada, seu Jair. Feliz Natal, Rô, Feliz Natal. A Rô tá desejando um Feliz Natal para todos da live. Deus abençoe sua vida, Rô. Fiquem na paz, viu? Sexta-feira eu vou estar aqui pra gente estar fazendo live, ok, gente? A gente vai estar no Clube da Bíblia, dando sequência em Gênesis. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Natal. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.